Oi, gente. Boa noite. Hoje é dia 4 de maio. 5 de maio. 5 de maio. Vamos começar mais uma vez uma live. Hoje vamos falar sobre os tipos de exames para confirmar. Deixa eu colocar o fone de ouvido que eu acho que fica melhor. Os tipos de exames para confirmar se você teve ou não o Covid, porque existem muitas confusões sobre que tipo de exame é o adequado para cada fase da doença. Oi, Ana. Como é que está a situação aí em Manaus? Espero que, na medida do possível, você esteja bem, sua família esteja bem, que tudo entre em controle o mais rápido possível aí em Manaus. Boa noite a todo mundo. Vamos esperar só mais um pouquinho. Larissa, Isa. Ainda um caos em Manaus, mas estamos seguros. Pois é, fique segura, isso é importante pra gente. E vai dar tudo certo. Esperamos que sim. A gente tem que torcer, pelo menos. Soraya. Oi, Soraya, como é que tá aí em Fortaleza? Também tá um pouco caótico, né? Revendo minhas amigas de longe, torcendo para que elas estejam bem. A gente sempre fica com o coração na mão. Estamos 8 dias. Eu vou falar sobre isso, Larissa, sobre os resultados que podem dar positivo, negativo e como é. Acho que a gente já pode começar, vamos falar um pouquinho. Então, primeiro é importante que a gente entenda mais ou menos como é a dinâmica dos exames, tá? Então, hoje a gente tem 3 exames básicos que você pode fazer de acordo com... Mônica, o Rio de Janeiro está um caos, realmente. Então, existe 3 exames que você pode fazer de acordo com os sintomas de acordo com o tempo de sintomas, tá? Então, tem o PCR, o que é o PCR? É quando você coleta a secreção, no caso do coronavírus, você coleta a secreção tanto pelo nariz, através daquelas cotonetes enormes, coloca dentro do nariz e vai até a sua nasofaringe, ou pela boca, indo também até a nasofaringe. O ideal hoje é que os trabalhos têm mostrado que se você faz pelo nariz, a chance do exame ter um bom resultado é melhor, tá? Então, coloca o PCR, você coloca uma haste, tipo uma cotonete, preferencialmente através do nariz, vai até a sua garganta, ele deve passar alguns segundos lá e na saída ele deve sair girando para que esse cotonete ele consiga pegar material de vários locais. É importante que muita gente tem medo do corona, a gente tem que ter medo mesmo, mas o certo é que logo após a coleta, ele seja colocado dentro de um recipiente, de um vidro, onde contém um material que inativa o vírus, ou seja, ele perde o poder de contaminar, para que as pessoas do laboratório não se contaminem. Tá? O SWAB, o PCR, ele vai analisar esse material e ele vai ver o quê? Ele vai ver se existe partículas virais, o código genético desse vírus. No caso do coronavírus, como ele é um RNA vírus, ele vai avaliar se existe partículas. O vírus tanto pode estar vivo, você encontrar vírus ativo, como você pode encontrar só vírus ou fragmentos do vírus. E aí você consegue dar o diagnóstico, tá? Então, como ele é um exame que você precisa estar doente, você precisa estar com os sintomas, ele é feito normalmente, pode ser feito logo no início, mas deve ser feito preferencialmente depois do 5º dia, entre o 5º e o 10º dia. Por quê? Porque se espera que depois de 5 dias após começar os sintomas,
já existe uma certa proliferação de vírus suficiente para quando você coletar o material, você consiga fazer esse diagnóstico através dessas técnicas de PCR, tá? Então é importante que PCR deve ser feito com o paciente com sintomas. PCR deve ser feito em torno do 5º ao 10º dia. Por que não fazer antes? Porque se você faz antes, a quantidade de vírus pode ser pequena. E aí quando você coloca lá a cotonete para pegar o material, pode vir material insuficiente. Essas é uma das causas que mais tem resultado em que a gente chama de resultado falso negativo. O que é isso? Mesmo sendo padrão ouro dos exames, que é o PCR, ele pode ter uma taxa de até 30% de falso positivo. Ou seja, você está doente, você coleta o exame até na época certa, mas esse resultado vem negativo, tá? Isso pode acontecer porque se você não coletar na época certa, antes de 5 dias a chance de dar falso negativo é alta e depois de 10 dias também, porque espera-se que depois de 10 dias a carga viral esteja reduzindo e você não consiga encontrar mais o vírus, tá? E, e outra coisa que pode acontecer é a pessoa que fez a coleta não fazer da técnica certa, tentando coletar a maior quantidade de secreção possível. A gente foi observado que se coletar do nariz é melhor do que se coletar da boca. Então, por isso que hoje a orientação é que se faça colocando o cotonete dentro do nariz, tá? Essa é a técnica que deve ser utilizada. Coloca esse cotonetezinho lá dentro, não é agradável, mas pode ser feito. Então, qual é o exame padrão ouro para saber se você realmente está com coronavírus? O SWAB, a coleta através do SWAB, a análise através de PCR. Qual o período que deve ser feito? Entre 5 e 10 dias depois do início dos sintomas. Pode dar um resultado falso? Pode. Se der positivo, realmente você está com corona. Se der negativo, não quer dizer que você não tenha o coronavírus. Você pode ter o coronavírus, mas ou fez numa época inadequada, ou durante a coleta não foi capaz de colocar secreção suficiente onde tinha os vírus, ou então você tem uma carga viral muito baixa e esse exame pode dar negativo, tá? Então, PCR no início da doença, mesmo assim, não afasta. Por isso, quando as pessoas dizem, fiz o exame, deu negativo e quer ir para a rua e não tem mais, passa a não ter mais os cuidados, isso é complexo. Por quê? Porque você pode estar ali doente, eliminando o vírus, mas teve um resultado falso negativo, tá, gente? Então, mais uma vez, PCR é o que coleta através da secreção nasofaríngea, você vai até lá, a garganta, coleta, manda para análise. Esse resultado era para ser relativamente rápido, mas tem demorado porque a demanda está muito alta, então a gente não tem laboratórios públicos o suficiente. Os laboratórios privados já começaram a fazer, então você pode fazer desde que tenha uma requisição do médico. Por que é importante ser por requisição? Para dizer qual é o melhor exame e qual é a melhor época, para você não estar fazendo o exame errado, tá? Então, esse é o primeiro exame. Depois vem outro exame que é a sorologia. O que é sorologia? Então, a gente vai avaliar o soro, ou seja, uma parte do sangue. Tira-se sangue, aí você não vai ver o vírus, porque esse vírus não chega no sangue, tá? Você vai avaliar se seu organismo entrou em contato com o vírus e se ele desenvolveu anticorpos, tá? Então, se coleta sangue e se faz a sorologia em laboratórios de análise. E esse laboratório ele vai ver se tem IgG ou IgM. IgM é o anticorpo que ele prolifera quando você está na fase ativa, ou seja, IgM presente significa que você está sim com a doença e que você está na fase ativa da doença, você deve estar ainda com os sintomas.
Já o IgG, que é o outro anticorpo, que são os dois anticorpos mais estudados, o IgG ele vem mais numa fase de convalescência. Você já teve a doença e fica tipo uma cicatriz sorológica, tá? Então, a sorologia é a sua resposta, ele vai avaliar a sua resposta, a resposta do seu organismo a essa doença. Então, se tem presença de anticorpos, você teve a doença, fato. Ou seja, se der positivo, você realmente teve o Covid. Se der negativo, também não exclui. Porque, primeiro, os primes estão ainda sendo organizados. Então, a gente ainda não tem uma sensibilidade tão alta dos reagentes, tá? Segundo, você pode não estar, você pode estar no que a gente chama de janela imunológica, você ainda não desenvolveu os anticorpos. Então, esse exame você só deve fazer a sorologia, você só deve fazer depois do 10º dia. Por quê? Você teve contato com a doença, seu corpo leva um tempo para desenvolver as defesas. Então, é recomendado você só fazer sorologia depois do 10º dia de sintomas. Então, os primeiros dias de sintomas, qual é o exame? PCR coletando da secreção. Você vai ver o quê? Vírus ou partículas do vírus, tá? Pode dar um falso negativo? Pode. Depende de quê? Da época que você coletou e da coleta como foi feita, tá? Segundo exame, sorologia, depois do 10º dia. IgM significa que você está doente ainda com os sintomas ativos e IgG está dizendo que você já está em fase de convalescência, ou seja, você já está se recuperando, tá? Mas o IgG provavelmente vai ficar por um tempo. Você pode ter tido Covid e não dar negativa a presença de anticorpos? Sim, recentemente vocês devem ter ouvido falar que Luísa Mel deu PCR positivo, fez sorologia e deu negativo. Isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer por quê? Primeiro, como a gente já falou, o falso negativo é comum em várias sorologias. Segundo, porque nem todo mundo vai desenvolver a quantidade igual de anticorpos. E tem pessoas que vão desenvolver menos, a gente ainda não sabe qual vai ser a repercussão nessas pessoas, mas que o exame não é capaz de detectar a presença do anticorpo. Então, mais uma vez, foi positivo a sorologia, significa que você teve o Covid. Foi negativo, não exclui, tá? Terceiro exame que tem sido muito falado, que é o teste rápido. Esse exame é muito prático. Você chega, coleta uma gotinha de sangue, aí não precisa nem coletar o sangue, coleta uma gotinha de sangue, coloca nessas plaquinhas que vocês estão vendo aqui, ó. Coloca na plaquinha, como se fosse um beta-HCG, daqueles de farmácia. Você coloca, só que em vez da urina, você coloca o sangue ali naquele lugar, e aí ele vai acender umas fitazinhas. Se der positivo, significa que você teve o Covid. Se der negativo, deixa eu fixar aqui, depois eu vou falar o que é isso. Só um minuto. Se der negativo, significa que a gente não sabe se você teve ou não. Então, já deu para perceber que todos os exames podem dar negativo, mesmo você tendo a doença. Então, um exame positivo diz que você tem. Um exame negativo não exclui que você teve ou não o Covid, tá? Então, qual é o problema desse? Então vamos todo mundo fazer esse teste rápido porque ele é muito prático. Realmente, o risco de contaminação de quem está coletando é zero, porque você vai coletar sangue se você veio parametrado e não tiver em contato com a respiração do doente. Então, seria um exame muito prático. O grande problema é que a sensibilidade desses testes é muito, muito baixa. Então, a chance maior é dele não conseguir dizer se você teve doente ou não, tá?
Principalmente o que é que aconteceu aqui no Brasil. Como a gente está numa época de urgência, quando os testes chegaram, a Anvisa ela avaliou, mas ela não, ela só conferiu o que é que o fabricante dizia, mas ela não testou. Recentemente, a Fiocruz testou alguns, mostrando que eles não têm uma sensibilidade muito boa, ou seja, até tem deles que em 70% das vezes você pode ter um resultado negativo, mesmo você tendo a doença. E aí ele é um teste que não tem muita serventia para a gente fazer um screen da população. Qual é a maior vantagem do teste rápido? É justamente para aqueles profissionais que precisam trabalhar. Profissionais de saúde, profissionais de supermercado, profissionais profissionais de limpeza urbana, tudo que precisa para que o país não pare. Você pode testar as pessoas, esses profissionais, para ver se o teste rápido deu positivo, significa que ele já teve a doença, então o risco de se contaminar é menor, então ele pode trabalhar com uma certa tranquilidade, tá? Então o objetivo maior do teste rápido é avaliar esses profissionais, tanto é que para os laboratórios públicos estão oferecendo o teste rápido mais para os profissionais de saúde. Ou seja, se eu fizer e souber que eu já tive, então eu vou ficar bem mais tranquila para trabalhar na linha de frente. Oi, Ruth, saudades. Na linha de frente, tá? Então é importante, mais uma vez, salientar que resultado negativo não afasta que você está doente, tá? Então, baseado nisso, eu vou explicar essa curva, até me encaixar um pouquinho, porque essa curva está bem interessante, tá? E aí a gente vai ver aqui. Então, nos primeiros 5 dias, você mesmo estando doente, geralmente você não tem sintomas. O período de incubação da doença, ou seja, o período para ele apresentar os primeiros sintomas, vai dizer de 1 a 14 dias. Geralmente é em torno de 5 dias. Geralmente, nos primeiros 5 dias você não tem sintoma nenhum, mas você já pode estar eliminando o vírus. Então, se você faz, olha a curva da identificação de vírus, como vai subindo. É porque está ao contrário. Eu devia ter virado o slide, mas tudo bem. Está subindo, tá? Então, ele vai subindo e o ideal dele é entre 7 e 10 dias. Depois ele já vai caindo. Então, PCR é o primeiro exame que deve ser realizado quando você precisa saber que aquele paciente tem que ser isolado, que ele tem que ter os cuidados, tá? Por isso que países que têm feito muito suave, como aconteceu na Coreia do Sul, Singapura, que eles montavam aqueles drive-thru e as pessoas ficavam coletando e levando para os laboratórios para analisar, eles avaliavam os pacientes, com todos os pacientes com sintomas, e pegava os contatos e o resultado saía por telefone, em torno de 24 horas depois. Ele dizia, você realmente está com Covid, você tem que se isolar totalmente. Por isso que nesses países a disseminação do vírus foi menor, foi uma das justificativas, tá? E aí o que a gente vê é que depois começa a crescer a sorologia, começa a aparecer o IgM, essa linhazinha verde, que começa em torno do 7º dia, mas ele só está em níveis mais elevados depois do 10º dia. Então, se é para fazer sorologia, que não vai... Sorologia, quando você vai fazer, provavelmente você já está com a carga viral mais baixa, você provavelmente já contaminou um monte de gente. Ele só vai dizer se você teve ou não, então é mais para sua proteção do que para uma proteção coletiva, tá? Tanto primeiro o IgM e depois aqui em vermelho começa o IgG, tá? Então, mostrando que cada exame desse, ele vai ter um tempo de se fazer, tá? Começa com PCR, depois de 10 dias, você vai para a sorologia ou o teste rápido, tá? Sabendo que esses dois exames, sorologia e teste rápido, quando eles são feitos,
seu organismo já está com anticorpos, já está tentando se defender, provavelmente sua carga viral já está menor. Então, o objetivo dele não é lhe isolar, porque se você passar 10 dias com sintomas, falando por aí, passeando, andando, você já contaminou várias pessoas, tá? Então, o objetivo dele é justamente saber se você já teve, se você pode ficar um pouco mais tranquilo, tá bom? Então, oi, Ceissa. Vamos responder algumas perguntas. Eu espero que vocês tenham entendido, mas quem não entendeu, pergunta novamente que a gente explica. Enquanto vocês não fazem as perguntas, enquanto eu não olho as perguntas que tem lá em cima, eu queria falar aqui eu fixei aqui uma vaquinha que a gente está fazendo, que é uma vaquinha para o Dia das Mães. O nome da vaquinha é Seu Amor em Forma de EPI. Então a gente tem visto que tem tido muitas homenagens aos profissionais de saúde, mas palmas, aplausos, os profissionais de saúde estão sendo chamados de heróis, mas eu digo sempre que eles não são heróis. Eles são, na realidade, guerreiros e a grande maioria está indo trabalhar sem um EPI adequado. Então a gente resolveu fazer essa vaquinha para doar, principalmente a técnicos de enfermagem, a maqueiros, são aqueles profissionais que têm uma baixa renda, que não têm dinheiro para comprar, porque quando você consegue comprar essas máscaras, elas estão bem caras, então os profissionais de baixa renda não conseguem comprar e muitos não estão entregando, muitos hospitais não estão entregando para todos os profissionais a máscara N95. Então, nosso objetivo vai ser comprar máscaras N95 e distribuir para os profissionais, principalmente para os profissionais, os técnicos de enfermagem, que estão bem expostos, muitos estão trabalhando lá na frente e terminam se contaminando. A gente até domingo já tinha morrido cerca de 58 técnicos de enfermagem no Brasil. Hoje já somos de mais 2 mortes, então quase 60, em torno de 60 mortes de técnicos de enfermagem. E a gente sabe que um dos motivos que leva a tanto um alto percentual de mortes dos profissionais é justamente esses profissionais estarem trabalhando sem EPI adequado, tá? Um trabalho recente na Inglaterra mostrou que na Inglaterra não morreu nem um intensivista e nem um anestesista, que são aqueles profissionais que estão lá entubando o paciente, estão lá dentro. Por que eles não morreram? Porque eles recebem aqueles EPIs bem completos, a máscara N95, o face shield, o macacão, o gorro. Então, isso tudo fez com que esses profissionais não se contaminassem. O link está aqui fixado, Ana. É só clicar e ir para a vaquinha e você doa o que puder, o que você conseguir. Uma máscara dessa está hoje saindo entre 10 e 50 reais, depende onde a gente conseguir comprar. Mas nosso objetivo é entregar. Essa semana ainda a gente vai começar um cadastro desses profissionais, entregar 2 máscaras, porque, para vocês terem uma ideia, mesmo essa máscara sendo descartável, a gente está usando ela por 15 dias. Não é o certo, mas na falta a gente tem usado por 15 dias. A gente tem ensinado como guardar para que evite contaminar a parte de dentro, porque se contaminar a parte de dentro, quando a gente coloca a máscara, ela pode nos contaminar, tá? Então, quem puder ajudar, eu vou agradecer muito. E se você vê alguém fazendo campanha, tipo, hoje vamos aplaudir os profissionais de saúde, os nossos heróis. Gente, a gente não quer aplauso, a gente quer que todos tenham direito a se proteger. Eu, como médica, eu não preciso pedir para mim, porque graças a Deus eu consegui comprar, mesmo sendo mais caro, eu tenho comprado as máscaras. O meu serviço também está fornecendo, mas tem alguns serviços que não está fornecendo. Eu sei, Sheila, que o macacão corre risco de contaminação durante a retirada, mas na Inglaterra não morreu ninguém, mesmo com o macacão. Nenhum intensivista morreu e nenhum. Por quê? Ele corre risco, dependendo também, o risco maior, na realidade, é porque você contamina a sala. Os lugares que mais contaminam no hospital é o local onde os profissionais de saúde retiram os EPIs. Então, quando você não contamina, às vezes você contamina a sala. Mas na Inglaterra, o que nos impressionou foi justamente isso.
nenhum profissional que estava lá na linha de frente morreu. Morreram os profissionais que estavam ali. Então eu vejo muita gente dizendo, só tem que usar a N95 quem está na linha de frente. Na realidade, todo mundo que está dentro do hospital está na linha de frente, porque chega muito paciente assintomático. E eu já fiz alguns testes, e a máscara cirúrgica que a gente recebe no Brasil, pelo menos aqui na Paraíba, pelo menos aqui em Campina Grande, é uma máscara que ela é pior do que se a gente fizesse com uma máscara de filtro de café, tá? Então a gente está vendo alguns testes mostrando que essa máscara cirúrgica simples, ela não protege bem contra a passagem dos vírus, tá? Então, por favor, quem quiser ajudar, quem puder ajudar, vai lá na vaquinha e pede aos amigos, porque a gente tá vendo muitos profissionais e tem me preocupado principalmente os técnicos de enfermagem. Eu, como profissional de saúde, eu não fico bem indo trabalhar toda equipada quando eu vejo outro colega sem estar, tá? Então, eu acho que a gente tem que dar esse presente a essas mães. Então, essa vaquinha vai ser destinada inicialmente para os profissionais, as mulheres que são mães e profissionais de saúde de baixa renda. Se a gente conseguir mais, porque até agora a gente conseguiu muito pouco, mas se a gente conseguir mais, a gente vai doando mais, tá? Para mais gente. Vamos lá vamos fazer primeiro hoje as perguntas relacionadas ao tema, tá? Que é para ver se vocês entenderam bem, que é sobre os exames. Alguma dúvida em relação ao exame? Deu para entender bem por que às vezes dá negativo? Por que a gente diz que existe subnotificação, inclusive subnotificação de mortes, que algumas mortes têm causa indeterminada, porque às vezes você não conseguiu fechar o caso. Ai, minha gente, às vezes eu me enrolo aqui. Desculpa aí. Larissa, meu esposo teve todos os sintomas, só que ele fez o exame com 8 dias, deu negativo. Só que mesmo assim ele não quer que eu entre no apartamento que é a gente. O que você acha? Eu preciso saber, Larissa, qual foi o exame que ele fez que deu negativo? Foi o SUAB ou foi a sorologia? Porque dependendo é que a gente vai analisar. E hoje ele ainda está com sintomas e quantos dias desde o primeiro dia de sintoma? Eu preciso saber disso, Larissa, para poder te responder. Soraya, eu, Adriano, estou em casa me recuperando com 8 dias de sintoma. Puxa, Soraya, não sabia. Mas você está bem? Está leve o quadro? Como é que você tem visto aí no Ceará essa situação dos técnicos de enfermagem? Também é uma situação que tem preocupado você como enfermeira? Eu tenho ficado bem preocupada com a situação. Ana, estou em isolamento total. Meu esposo vai voltar a trabalhar. É confiável ele fazer teste antes de nos visitar? Ele pode fazer o teste, como eu já disse, um teste rápido, mas o fato de dar negativo não quer dizer que ele não tenha tido a doença. Mas se der positivo, aí vocês ficam mais tranquilos, tá? O interessante é que porque algumas farmácias estão querendo fazer esse teste rápido, mas entre fazer na farmácia e fazer no laboratório, melhor fazer no laboratório, tá, gente? Porque, primeiro que a gente tem medo, porque na realidade, se uma farmácia que já entra muito doente, se começar a ir muita gente fazer teste, ou as pessoas que estão indo no teste que não tem podem se contaminar, ou as pessoas que vão fazer teste estão contaminadas, podem contaminar mais gente. Então, o local ideal para fazer esses exames sempre é o laboratório, porque existe todo um cuidado. Mirelle, minha cunhada teve contato com a viúva de um paciente de Covid. Qual exame ela pode fazer? Não teve sintoma. Ela pode fazer o teste rápido. Quando foi esse contato? Ela pode fazer um teste rápido para avaliar se teve ou não. Tá? Mesmo que ela pode ter que dar forma assintomática. Então, o teste rápido
vai dizer isso, tá? Lembrando que os testes rápidos gratuitos só estão disponíveis para profissionais, tá? Eles não estão disponíveis na realidade, para profissionais de saúde. Eles não estão disponíveis para a população como um todo. Estão sendo feitos em alguns laboratórios privados, mas estão sendo feitos particular. Até onde eu soube, os convênios não estavam pagando, a não ser que você tivesse sintomas. Mirella, quem não tem sintoma e teve contato com o vírus pode fazer? Pode. Mas lembre-se que só de menos de 50% vai dar positivo. Então é mais um desencargo de consciência. E assim, quando dá um positivo, na realidade você fica feliz, porque você disse, tô livre, né? Teoricamente você está livre. Então, dando positivo lhe dá uma sensação de segurança. Dando negativo não quer dizer que você não teve. Então, mas você tem que continuar com todos os cuidados. Vanessa. Doutora, quem tiver com apenas um sintoma, no caso, falta de ar, tem que ter cuidado porque que tipo de falta de ar você está tendo. A falta de ar, a gente no começo falou muito da falta de ar. E a gente começou a perceber que os pacientes, na realidade, estavam chegando no hospital sem muita falta de ar, mas já em estado grave, com a saturação lá embaixo. Tá? Então tem que ter cuidado, às vezes a falta de ar é muito difícil você sentir falta de ar sendo do Covid, sem ter outro sintoma, como febre, como tosse, é bem difícil, dor de cabeça. Tem vários sintomas que estão aparecendo. Eu vou fazer inclusive uma live sobre sintomas atípicos do Covid, tá? Então, falta de ar a gente tem que diferenciar com ansiedade, porque a gente está muito ansioso. Eu mesmo, domingo, eu confesso que eu entrei num certo pânicozinho. Já melhorei, porque eu acho que a gente tem altos e baixos. Mas vendo as cidades entrando aí em situações, a gente avaliando a situação do Maranhão, que agora está fechando a cidade. Ceará, pelo que eu soube, sexta-feira vai fechar também, né? Algumas cidades. Então, assim, a gente começa a ficar um pouco tensa, mas eu já me acalmei. Então tem que ter cuidado para essa falta de ar não ser da atenção, tá? Febre tem que ser avaliada. Hoje a gente está pedindo para os pacientes avaliarem febre e saturação, quem tiver com algum sintoma que acha que é Covid. Então seria interessante ter sempre alguém conhecido que tenha um oxímetro, porque ver saturação em quem tem sintoma, se for para ficar em casa, é bem interessante. Então, qual seria o que não tem falha? Não tem testes. Na realidade, Larissa, nenhum teste é 100%. Quando você faz qualquer teste na vida, nenhum vai ser 100%. Se você faz teste para sífilis, para citomegalovírus, para outras infecções, também não vai ser 100%, tá? O que tem uma sensibilidade melhor é fazer o PCR entre 5 e 10 dias. É o que você vai ter a melhor sensibilidade, tá? Mas ele é o padrão ouro, mas mesmo sendo padrão ouro, ele não é 100%, tá? Então, todo exame que você faz, existe um percentual de falha, tá? Existe um percentual pela falha da doença, que é uma doença desconhecida, existe um percentual de falha do método que sempre vai ter, tá? Então, isso é normal se ter alguma falha, mas hoje o exame padrão ouro para dizer se você está ou não com a Covid é o PCR, deve ser feito entre 5 e 10. Adianta fazer depois de 10 dias? Pode ser feito, mas a sensibilidade dele já vai caindo e vai aumentando a da sorologia, tá? Por isso que a gente divide de 5 a 10 dias melhor PCR, depois de 10 dias melhor sorologia ou teste rápido. Val, a senhora pode dizer se estamos no pico da contaminação? Não, infelizmente ainda não, tá? A Paraíba, por a gente ter... essa semana eu gravei um vídeo que deve sair ainda essa semana nas minhas redes sociais, falando sobre velocidade de crescimento. Tem uns gráficos muito legais que eu vou usar, que ele mostra justamente que
essa velocidade de crescimento nossa da doença pode parecer que não serviu o isolamento, mesmo sendo mequetrefe, nosso isolamento, ele conseguiu achatar, por 2 vezes tem achatado a nossa curva. Claro que a gente ainda precisaria mais, mas alguns trabalhos mostrando que a gente tem conseguido achatar a curva. Mas infelizmente o que aconteceu? O brasileiro, ele não respeita o isolamento. As pessoas não estão acreditando. Ontem mesmo, segunda, eu fui para a maternidade pública onde eu trabalho e eu fiquei impressionada com a quantidade de carros na rua, trânsito normal, né? Parecia que a gente estava em isolamento social. Então, por conta disso, a gente espera que daqui a 15 dias a gente tenha uns picozinhos aí mais altos, tá? Alguns estados já estão chegando perto do pico. São os estados que já esgotaram, inclusive, a sua quantidade de leitos em UTI. Os planos de saúde deveriam cobrir esse exame. Eu acho que eles vão cobrir. Na realidade, existe, não sei por que isso não aconteceu ainda, talvez, acho que já estão cobrindo as dos pacientes internados, mas o que não pode ter realmente é essa correria para ir fazer, sem saber que tipo de exame. Então tem que ter certo bom senso, porque senão não tem para todo mundo. O que acontece é que para o plano de saúde cobrir, a Agência Nacional de Saúde tem que validar esse exame. Então tem uma burocracia para poder o exame ser aceito e ser pago pelo plano de saúde. Agora lembrando que mesmo quando ele for pelo plano de saúde, a gente não vai poder estar nesse negócio. Eu tive contato, eu acho que eu tenho, vou fazer o exame. Se todo mundo fizer isso, não vai ter exame para as pessoas que precisam, tá? Cuidado. Lelinha, que já se curou do Covid pode ser transmitido. Se ele parar de. Se ele estiver totalmente curado, não estiver mais eliminando o vírus, não, tá? Então, se faz o exame de PCR. Aqui a gente só faz um exame, mas lá na China e nos países do Oriente eles faziam 2 exames. Eles faziam um exame para confirmar e depois faziam um exame para saber se você ainda estava eliminando o vírus, porque se parasse de eliminar o vírus, você era considerado curado, mas a gente aqui não está fazendo esse protocolo. Obrigada, Larissa. Eu vou falar sobre as formas atípicas em outra live, tá? Rinite alérgica, a gente já falou sobre isso, não entra. Eu queria que as perguntas hoje fossem direcionadas a tirar todas as dúvidas sobre o teste, tá? Doutora, quando tem doença autoimune, trombofilia SAF, pode ter alteração no exame? Não. Esse exame, ele detecta, o PCR, ele vai detectar partes virais, então não vai ter, tá? Vamos lá. Quando a garganta está inflamada. Lembrando que tem pacientes, olha, o Covid você pode ter pacientes sem sintomas e ele está eliminando o vírus para todo que é canto. Você pode ter oligoassintomático, são aqueles pacientes que vão ter um sintoma, que esse é aquela famosa gripezinha, que você vai espirrar, coçar a garganta, dor de cabeça, dor lombar tem sido muito referido, e que pode ser o Covid. E tem aqueles pacientes que apresentam vários sintomas, mas não chegam a atingir a doença grave. E tem aqueles que você tem os sintomas graves. Lembrando também, gente, que a gente está, essa semana, final de semana, soube que no hospital privado foram internados 10 pacientes com dengue grave. Então, lembrando que a gente está aqui na Paraíba, pelo menos, coincidindo coronavírus com dengue. Que Deus possa nos abençoar e nos proteger. Emily, onde conseguiu os testes rápidos? Meu esposo trabalha no comércio de alimentos. Nos laboratórios, aqui em Campinas, a maioria dos laboratórios privados estão fazendo. Os públicos, eu pelo menos ainda não fiz, porque eu não tive nenhum sintoma, mas a gente está esperando que chegue para todo mundo, para que todos os profissionais façam, mas até agora estão fazendo só
de profissionais de saúde que apresentaram sintomas para que ele se isole e não contamine as pessoas. Ah, o gráfico está invertido. É porque ainda não. Eu inventei hoje essa coisa de botar gráfico nas lives e esqueci que inverte, né? Aí da próxima eu tenho que colocar o contrário no slide. Mas é só para vocês entenderem mais ou menos. O que dizer da ATC? Olha só, a ATC, a tomografia computadorizada, é um exame que vai ver se quando você já tem pneumonia, tá? Ele não tem uma sensibilidade maior, não. Mas pode ser feito quando você está saturando mais baixo, quando está com a febre alta, você pode fazer a tomografia. Ele não vai dizer que foi o Covid, ele vai dizer que foi um vírus respiratório. Então, não tem, apesar do exame, das imagens de Covid serem teoricamente características, o HN1 e outros vírus respiratórios podem dar um achado parecido na tomografia. Então, ele vai dizer que você teve uma pneumonia em vidro fosco, sugerindo um padrão de Covid, mas ele não vai afirmar o Covid, tá bom? Aurélio, doutora, é verdade que o Zika do Nordeste tem a ver com a contaminada? Isso é uma das hipóteses, mas a gente vai fazer um só sobre Zika. Isso é uma das hipóteses que as águas podem ter aumentado, não aumentado a gravidade dos danos cerebrais. Bebês que tiveram Zika e que estivessem em contato com com água de não tão boa qualidade, supõe-se que tiveram danos cerebrais mais graves, mas esse é assunto para outra live. Diz Mari, Ceissa, Silene, tudo aqui minhas mães. Oi. Só um minuto que eu estou procurando aqui. Valdineide, a máscara e o protetor facial é o suficiente para não se contaminar como trabalho com o público? Olha só, eu acho que é o básico. A máscara, o protetor facial, né, que é o face shield, para não achar, o pessoal às vezes está achando que eu estou falando do protetor solar, mas o protetor facial e assim, além da lavagem excessiva das mãos, tá? É importante também isso, a gente que é profissional, toca em qualquer canto. Eu tô ficando neurótica, eu toco em uma coisa, já tô com álcool ali, ou álcool em gel, ou álcool a 70% se eu não tiver no local, porque eu já ando com o meu tubinho. E se eu tiver em um local que tenha pia, lavar as mãos, tá? Então, a cada paciente que você examina, já que a gente não pode trocar EPI, se higienizar bem direitinho, tá, gente? Preferência para quem é profissional de saúde e a N95 ou a PFF2. Essa lá vai ficar salva, vai por 24 horas. Depois eu vejo se as meninas conseguem colocar no YouTube, no meu canal. Ramos Verônica, doutora, e o pessoal do posto de saúde? Pois normalmente os pacientes se dirigem em primeiro lugar. Sim, com certeza. As pessoas que estão na ponta estão também sob risco. Eles têm que receber o protetor facial e a máscara, pelo menos, na minha opinião, a PFF2 ou a N95, tá? Eu sei que muita gente não gosta de usar, mas também acho que devia ser obrigatório na hora que recebe. Tenho visto em alguns serviços que eu trabalho que as pessoas até recebem, mas acham incômodo, não se adaptou. Eu acho que quem não se adaptar vai ter que pedir demissão da saúde, porque eu acho que tem que se adaptar, tá, gente? Não é fácil não trabalhar 12 horas com aquilo ali, mas é o jeito. Se eu fosse chefe de um setor, eu ia dar advertência a quem não fosse trabalhar, claro, desde que eu tivesse recebido o serviço. Mirelle, doutora, quem teve contato com... Eu acho que eu já respondi. Oscar, depois de infectado, quanto tempo para aparecer os primeiros sintomas? Pode ser de 1
a 14 dias, em média 5 dias, tá? Por isso que vocês, os primeiros dias, 5 dias, por isso que é um vírus que é complicado, se espalhou rápido, porque você passa 5 dias sem sintomas nenhum e nesses 5 dias você está fazendo tudo normal. Por isso que hoje a recomendação é usar máscara, tá, minha gente? Pelo amor de Deus. Máscara de tecido. Essa semana eu vou fazer um teste aqui bem interessante com as máscaras de tecidos que a gente está providenciando. Eu vou dizer como elas são eficazes e o que, é que a gente fez para elas serem eficazes, tá? As pessoas infectadas estão a ganhar imunidade ao Covid? Sim, geralmente sim. O que aconteceu é que um trabalho recente publicado mostrando que no Oriente, nos países orientais, alguns pacientes voltaram a ter um PCR positivo. Mas isso não quer dizer que o vírus esteja ativo, porque se ficar fragmentos do vírus, o PCR vai dar positivo. Então, para eu dizer que o vírus que você está contaminando, eu preciso ver vírus ativo. Por exemplo, na época do Zika de chikungunya, você podia ter chikungunya saindo pelo leite. Aí a gente dizia, vai contaminar o bebê, que vai amamentar? Não, porque não saía vírus ativo, ele não estava vivo, saía partículas, como pedaços de vírus morto, tá? Então, imagina, a gente acha quantos milhões de vírus tem ali, às vezes você ficou grave e tudo mais, ficou bom, não está mais eliminando vírus ativo, mas você pode ter fragmentos em alguma secreção lá. Outra hipótese é que, como o vírus pode estar em qualquer parte da via aérea superior, quando você faz aqui, deu negativo, às vezes tem ainda um pouco de vírus em regiões mais baixas das vias aéreas. Esses vírus podem ter voltado a colonizar e você voltar a ter um teste positivo, mas provavelmente até agora, pelo que a gente sabe, e baseado no conhecimento que a gente tem do coronavírus 1 e do 2, na realidade esse que se chama de 2, mas já é o 3 famoso, que a gente teve a SARS em 2000 e a MERS em 2012, tá? Então, as pessoas infectadas estão... Já respondi. Tem que ter muito cuidado, gente, com velórios, tá? Principalmente quando você não tem certeza de que aquela pessoa morreu. Dá os pêsames, abraça a família por telefone, de forma virtual, mas evita ir para o velório, infelizmente, porque a gente pode ter alguma morte que não tenha sido fechada. A gente teve um caso aqui na Paraíba, onde uma criança foi a óbito e não sei o que é que houve, se não sabia ou se a família mesmo assim resolveu abrir o caixão. E aquelas pessoas entraram em contato e algumas pessoas dessa família se contaminaram, tá? Então, tem que ter cuidado. Mirelle já vai fazer o teste. Vou deixar a live salva, Mirelle. Ana, tem como comprar e tem que fazer em casa? Se passar a vender nas farmácias, tem, mas você vai ter que ter aquela lancetazinha e você tem que também saber interpretar o resultado, tá? Mas quando se começar a vender na farmácia, pode ser uma opção. Raquel, obrigada. Raquel, a nossa Raquel? Acho que é. Mônica, eu acho que estava em torno de 300 a 400 reais esses exames. Essa live vai ficar aqui, vai ficar também no meu canal. O canal tem aí na minha bio, você acha meu canal. Vou deixar, Mariana. Farmacelino. Doutor, na minha região morreu uma menina de 11 anos de Covid, mas disseram que não podem publicar essa morte pela idade. Qual a justificativa para isso? Não, só acho que talvez eles não conseguiram fechar. Porque existe uma situação que é CIRAG, que é síndrome, isso, na verdade, a pessoa morre de uma insuficiência respiratória aguda, que está em inglês, você morre de uma insuficiência respiratória aguda, mas você não sabe a causa. Pode ser o Covid, pode ser o H1N1, pode ser a influenza, pode ser outros vírus respiratórios. E aí o que acontece? O que pode ter acontecido
é lá eles não terem fechado. Ela ter morrido de insuficiência respiratória e não ter conseguido fechar, que foi o Covid. Mas não tem isso da idade, não. Idade realmente pode morrer, a gente já viu que é mais frequente nos idosos, mas pode morrer em qualquer idade. Lúcia Gomes, o teste de farmácia eficaz, não. É um dos menos eficazes, tá? É em torno, a sensibilidade em torno de 30%, 40%. Ou seja, se der positivo, ótimo. Se der negativo, não dá para saber. O teste mais eficaz que tem é o que eu falei da secreção que coleta através do SUAB, tá? Que é o PCR, que é feito entre 5 e 10 dias. Dalila, doutora, mesmo que esteja curado em algum tempo, o exame dará positivo por conta dos anticorpos? Sim, a lógica é que depois ele dê positivo. A sorologia, tá? A sorologia dá positivo. A lógica é PCR dá negativo depois de curado e sorologia o IgG positivo. Por quê? PCR negativo porque você teve a doença e não tem mais vírus ali. Então você catuca lá, coleta e não acha mais nenhum fragmento, nem vírus ativo. Você está curado, tá? Então o PCR vai dar negativo. Essa diz que você está curado. E o IgG vai dar positivo, porque toda doença viral, claro que tem um percentual de falha no nosso próprio corpo, mas ele deixa uma cicatriz sorológica que diz que você teve ou não. Então, por exemplo, você que já teve grávida sabe muito bem o que é isso, porque o método pré-natal pede sorologia toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, aí dá IgM positivo. Às vezes as pessoas se preocupam. Não, minha gente, IgM positivo é que você já teve em alguma época, qualquer época lá atrás, e você fica com aquela cicatriz, tá? O IgG positivo, cicatriz. O IgM positivo, que é diferente, significa doença atual, tá? Então, se espera que você tenha, como mostra esse gráfico, que você tenha PCR positivo pela presença viral, o vírus vai indo embora, o PCR vai ser, a chance aumenta de ser negativo. Ao mesmo tempo, enquanto o PCR ainda está positivo, você tem o IgM positivo, porque detecta anticorpos da fase aguda da doença, e depois que você já está curado, você espera ter IgG, porque ficou uma cicatriz sorológica, tá? Leandra, olha só, quando é que isso vai acabar? Eu acho assim, depende muito da gente, tá? A gente não obedeceu muitas regras, então quando a gente não obedece as orientações científicas, então a ciência se perde, tá? Então fica difícil, mas eu acredito no mês de maio complicado e o mês de junho também. Talvez final de junho, início de julho, a gente respire um pouco mais aliviado. Raquel, para fazer o exame tem que apresentar os sintomas? Sim, porque se todo mundo for fazer sem ter sintoma, não vai ter teste para todo mundo. E você vai gastar dinheiro, porque o sistema público não vai pagar assim, e nem você, nenhum convênio vai pagar sem sintoma. Sim, Franciele, asma é sim de risco, inclusive algumas gestantes que foram a óbito era porque eram asmáticas, então tem que ter cuidado. Já respondi mais ou menos o valor do teste, Germana. Crianças estão no grupo de risco? Não, crianças não estão no grupo de risco, mas crianças podem ter a forma grave e podem morrer, tá? Principalmente aquelas com menos de 1 ano, que talvez a imunidade ainda não está bem estabelecida, tá? E o pior das crianças, a maioria faz forma assintomática e leva o vírus para casa. E adoece e pode matar os avós e tudo mais. Então, alguns relatos tristes na internet já deu casos desse tipo. Já falei que os testes rápidos não são eficazes, já falei sobre a eficácia dos testes, que o melhor é o PCR. Josi, eu também caso sozinha. Se pegar na sacola. Olha, você não sabe, hoje eu tive que comprar algumas coisas para comer, para diminuir delivery. Assim, enchi a pia, lavei tudo com água e sabão. Hoje eu estou extremamente cansada porque foi dia de chegar coisas em casa e foi trabalho. Quem não está fazendo isso, não sei, não tem medo.
Já? Já. Está ligado. Já estão me mandando encerrar. Doutora, saturação. Eu vou falar sobre máscara essa semana, tá? Vou fazer uma live só sobre máscara, que eu tô com as notícias bem legais de como testar, de como higienizar. É isso. Eu vou deixar gravada a live, vou ter que me despedir. Foi um prazer, espero ter respondido as dúvidas. Hoje o foco foi testes. Essa semana eu vou falar de novo de máscaras e a gente vai falar um pouquinho depois sobre tratamento. Mas eu acho que tratamento para a gente hoje ainda não é o foco, porque até agora nenhum tratamento foi eficaz. Mas eu vou falar em que pé estão as pesquisas, tá? Mas hoje o que a gente tem tratamento é ficar em casa e usar máscara. Fique em casa. Beijos em todos.